Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui à mesa redonda programada, né, da sétima semana de Ciências Ambientais a respeito da privatização do saneamento básico. Nós daremos início à palavra ao professor André Bezerra dos Santos, professor associado do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará, possui doutorado em Environment Sciences pela Universidade Wageningen, de Holanda, e mestrado em Engenharia Civil e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Ceará. Bom dia, professor. Bom dia aí a todos e a todas. Queria agradecer inicialmente aí o convite para dividir esse momento aqui com vocês, especialmente com o colega Chagas aí, que é o primeiro momento que a gente consegue dividir aqui profissionalmente, então é uma satisfação. Espero que esses minutos sejam muito esclarecedores e para todos, inclusive para nós mesmos palestrantes, tá bom? Então, queria iniciar aqui com a minha apresentação. Só me confirma se vocês estão vendo. Sim? Estamos sim, professor. Bom, então essa mesa redonda, né, sobre privatização do saneamento básico, antes de mais nada eu parabenizo a organização da semana pela escolha do tema. É um tema de extrema relevância para o setor do saneamento e para o Brasil como um todo, de maneira a se colocar em pauta de discussões maneiras para que, de fato, a gente consiga chegar a essa tão sonhada universalização do setor. Para aqueles que ainda estão no início do curso, ou pessoas que talvez não estejam muito familiarizadas com a temática, a gente entende saneamento básico como um conjunto de 4 pilares: água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Esse conceito ele foi ampliado com a Lei 11.445, né, que antes a gente entendia saneamento básico grandemente como água e esgoto, e com a lei esse conceito ele foi estendido. E de lá para cá, várias iniciativas, desde a lei, né, que foi o marco regulatório do saneamento, isso em 2007, que evoluiu depois para um decreto em 2010. Acredito que o professor Chagas vai apresentar um pouco mais em detalhes isso. A gente criou mecanismos de planejamento para se aumentar os índices de cobertura ou acesso da população a esse tipo de setor. E de lá para cá, muitos planos de saneamento básico foram elaborados com esse intuito, né, de se planejar, de se fazer um diagnóstico e em seguida um prognóstico de como esses setores iriam crescer nos diferentes municípios. E o fato é que, apesar dessas iniciativas, apesar de planos específicos para o setor, né, de saneamento que entrou dentro lá do programa, o plano de aceleração de crescimento de governos passados, os investimentos que se conseguiu para o setor de saneamento básico ainda foram insuficientes para, de fato, a gente verificar saltos na oferta desses serviços para a população. Então, o marco regulatório, o novo marco regulatório, agora de 2020, ele exatamente surgiu nesse sentido, no sentido de tentar se criar alternativas para, de fato, a gente ter uma situação aí futura de universalização do setor, tá? Bom,
Eu queria começar essa discussão dizendo que a água, o esgoto, os resíduos sólidos e a drenagem, eles estão ali não diretamente, mas indiretamente previstos na Constituição. Haja visto que no artigo 196 da Constituição Federal disse que a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? E a gente sabe que todos esses pilares do saneamento básico, eles contribuem para a promoção da saúde, além da preservação do meio ambiente. Então, de uma certa forma, indiretamente, eles estão previstos ali, o acesso a saneamento básico, de uma forma indireta, está previsto na Constituição Federal. Existem outras iniciativas em nível de mudança da Constituição, aí, com o PEC, com, né, outras coisas, no setor de água, né, tentando trazer realmente o nome, né, água, né, que a água potável é um direito também constitucional, né? Existem aí alguns projetos de lei, algumas iniciativas em nível federal, né, de se tornar isso mais claro na questão da nossa Constituição. Tá? Bom, então a promoção da saúde, ela certamente ela é um aspecto fundamental, é um direito constitucional e também é um direito previsto aí na Declaração de Direitos Humanos. Né? Então, o acesso a essa água potável, que em teoria todos deveriam ter, infelizmente no Brasil, mesmo para populações que habitam em aglomerados urbanos, muitas vezes essa oferta não é garantida nem com quantidade, nem com qualidade. Então, de fato, muitas famílias, especialmente aquelas que habitam afastadas dos centros urbanos, muitas vezes, né, a população rural, ainda tem a oferta de água aí com carros-pipa, muitas vezes com a utilização de cisternas aí, e muitas vezes com qualidade ainda bastante comprometida. E a gente sabe de todos os problemas advindos aí de uma água de má qualidade, problemas de doenças diarreicas, entre outras doenças aí como febre tifoide, paratifoide, né? Que são advindos aí dos vários micro-organismos patogênicos que podem estar nessa água contaminada. Tá? Então, quando a gente fala do novo marco legal do saneamento, existem várias perguntas, né, de fato, que precisam ser melhor esclarecidas. Né? Ou seja, como se dará essa oferta dos serviços para toda a população, não só para aqueles aglomerados urbanos, mas, de fato, para toda a população dos municípios. Tá? Porque muitas vezes a gente pode ter distorções em relação à oferta desses serviços, caracterizando ainda mais as distorções sociais que a gente acaba verificando no Brasil. Como se vai fazer isso? Ninguém sabe ainda, né? É algo complexo que eu tento ilustrar aí nessa figura, que envolve um conjunto de aspectos financeiros, que envolvem arcabouços legais, institucionais, de como vai ser a questão das licitações, de como vai ser a questão dos blocos em que essas licitações vão contemplar, porque é importante que, de fato, se coloquem municípios que são viáveis economicamente, digamos assim, essa oferta, são atrativas essas ofertas aí, né, essas concessões, né, do setor de saneamento básico, vamos pensar, né, porque tem mais população que vai pagar mais tarifa e que se torna mais atrativa economicamente para as pessoas que vão ser ou as empresas que vão ser as vencedoras desses processos de licitação. Então é importante que, de fato, nesses lotes, né, sejam previstos
espécies de subsídios aí cruzados, né, que é um dos entraves e algumas é um ponto negativo de fato, né, que isso aí não está claro, né, e como vai ficar a oferta dos serviços de saneamento básico para aqueles municípios menores, e digo mais, mesmo naqueles maiores, como vai ser a oferta desses serviços para essa população, para aqueles distritos menos populosos ou aquelas populações que habitam mais na parte rural, tá? Então é importante tudo isso estar bem definido nos editais de licitação e especialmente bem definido na estrutura de regulação que vai atuar no setor, né? Vamos imaginar que a iniciativa privada vai ter um espaço maior aí no setor de saneamento básico, que hoje em dia, especialmente para água e esgoto, ainda é muito de responsabilidade das companhias municipais aí de saneamento, quer economia mista, como é o caso da CAGES, quer na forma de sistemas autônomos de água e esgoto, como são os SAIs, né? Então é importante essa definição de como vai ser a questão da regulação. E isso também não está claro ainda, né, no novo marco regulatório, apesar de ficar claro que essa gestão, né, essa regulação vai ficar a cargo da Agência Nacional de Águas, que vai ter que se reestruturar para atuar também na parte de esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana, né, que estão cobertos aí no marco regulatório, assim como as próprias agências reguladoras estaduais, que grandemente vêm atuando na parte de água e esgoto, e algumas aí estão iniciando a sua atuação na parte de resíduos sólidos, tá? Mas poucas ainda atuam nesse setor de resíduos e a maior parte delas não atua na parte de drenagem urbana. Portanto, a gente tem que também avançar nessa questão da regulação, tá? Bom, então, se a gente pensa em aumentar a oferta do setor, de fato, a gente tem que, de uma certa forma, descer um pouco da discussão filosófica, se essa oferta tem que ser a cargo de companhias municipais, estaduais ou privadas, né? E pensar que a gente tem que construir os meios para que, de fato, essa universalização aconteça no menor tempo possível. Então, eu trago um pouco essa frase desse vamos chamar, né, desse personagem chinês, né, não chegou a ser um filósofo, né, chamado Deng Xiaoping, né, que ele dizia que não importa a cor do gato, contanto que ele casse o rato. Então, se a gente pensar que o setor do saneamento, né, é o rato, então não importa a operação desses serviços aí, sendo públicas, privadas, etc., como um gato, não importa muito como isso se dará, na minha opinião. O que importa é que a gente tenha, de fato, aumento da oferta desse serviço. Então, só trazendo um panorama, a gente tem que cerca de 50% dos esgotos que são produzidos no Brasil ainda não são coletados em uma rede pública de esgotamento sanitário. A gente tem que muitos desses esgotos coletados são jogados diretamente nos corpos de água, poluindo esses corpos de água, ou muitas vezes são mandados para estações de tratamento que têm ali baixíssimas eficiências e confiabilidades, né? Então a gente tem um setor de saneamento com elevadas perdas de água na distribuição, aí chegando muitas vezes a 50%, 70%. Imagina, para cada 100 litros de água retirada da natureza, 70 ou 50 litros são perdidos ali no transporte até as casas, né? E aí, nesse transporte tem consumo de produtos químicos para o tratamento, tem energia nos sistemas de bombeamento, tem toda a parte das pessoas envolvidas aí nas companhias de saneamento, etc., né, que tem que estar pagando salário, e essa água
muitas vezes não está chegando nas casas e gerando receitas ali para as companhias de saneamento. Portanto, a gente tem, de fato, indicadores muito preocupantes, indicadores que não estão crescendo ao longo aí dos últimos anos, porque o acesso, muitas vezes, com o crescimento vegetativo da população, mesmo que a gente implante alguma coisa, mas esses investimentos são insuficientes para vencer, de fato, esse crescimento vegetativo da população, né? E, de fato, a gente tem ali aumentos expressivos nos índices de cobertura. Portanto, a gente precisa criar mecanismos, né? E a lei do novo marco legal do saneamento, na minha opinião, é algo que, de uma certa forma, pode contribuir para a mudança desse acesso a água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Tá? É importante que seja praticado uma tarifa compatível com a capacidade de pagamento da população. É importante que a regulação atue de fato para o cumprimento ali daquelas metas previstas de aumento da cobertura, né, de qualidade dos serviços prestados. É algo que a gente mesmo ainda precisa ver como esse arcabouço jurídico vai ser constituído, como esses editais de licitação vão ser construídos, como esses planos de execução vão ser construídos e fiscalizados. Portanto, a gente precisa, de fato, crescer em todos esses aspectos. E ninguém tem uma resposta certa de como isso se dará. E a minha posição, muitas vezes, em relação a ser favorável com essa iniciativa, muitas vezes por quê? Porque se observa que fora do Ceará, a gente tem uma companhia de saneamento que, de fato, é referência no Brasil em relação à gestão, em relação a um conjunto de fatores, mas a gente tem espalhados ali no território nacional companhias de saneamento que têm sérios problemas de gestão, que têm muita interferência política, que precisam de subsídios para o pagamento de suas contas, que operam ali no vermelho e quando operam muitas vezes no azul é simplesmente para pagar as contas ali, mas não tem muitas vezes capacidade de investimentos, especialmente investimentos, os investimentos necessários para a mudança desses indicadores. Então, de fato, a gente precisa pensar um pouquinho, né, em todos esses aspectos. A própria execução dessas obras, que são amparadas ali pelas legislações, né, por exemplo, pela lei de licitação, a lei 8666, né, a gente tem sérios problemas de operacionalização desses investimentos. Né? Ou seja, quem é ordenador de despesa hoje em dia, pelos próprios órgãos de controle, que são extremamente importantes, mas a gente tem todo um setor, toda uma estrutura de captação de recursos, de investimentos, que, por terem necessidade de obedecer, né, essa estrutura da gestão pública, né, do uso de dinheiro público, a gente tem ali muita pouca celeridade, né, em todo esse processo de projeto, de construção, né, de captação de recursos ali necessários para esses investimentos no setor de saneamento. Portanto, na minha opinião, eu acho que a gente precisa repensar toda a estrutura de gastos aí, públicos, né, para a gente, de fato, ter uma maior celeridade, não só para a infraestrutura de saneamento básico, mas a infraestrutura de outros setores extremamente importantes, né, para o crescimento do país. A parte de estradas, a parte de ferrovias, a parte, né, de obras hídricas, tá, que são extremamente importantes. Então, como eu falei, essa questão da regulação ela vai ser imperativa para um bom funcionamento do setor de saneamento básico, né, com bom controle, sempre com avaliações frequentes para saber de cumprimento de metas e verificação de como eventuais atrasos poderiam ser contornados. Bom,
Então, eu queria finalizar somente fazendo uma divulgação desse trabalho que a gente vem fazendo dentro do setor de saneamento, né? Eu criei esse canal de conversa sobre saneamento, etc., em que vários assuntos ligados à temática de saneamento básico são tratados, várias aulas minhas em relação à parte de saneamento e saúde, em relação a tratamento de esgotos, a parte de recuperação de recursos, reuso, biogás, entre outras coisas, são tratados, né? Algumas lives que eu considero importante. Tem um material que eu julgo bastante rico, não só meu, mas também de outros professores, muitos que vocês conhecem, o professor Marcos Wensberg, o professor Suetônio Mota. Então, eu convido a todos a se inscreverem no canal, né, e ajudarem nesse trabalho, tá bom? Então, eu queria agradecer mais uma vez aí o convite, né, e fico à disposição para perguntas. Acredito que no debate alguns outros pontos sejam tratados com a devida atenção, tá? Muito obrigado. Obrigada, professor. Agora, eu passo a fala para o professor Francisco das Chagas Gomes da Silva Júnior, docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus Quixadá, do Ceará, possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em Ciências pela Escola de Engenharia de São Carlos. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Escuta bem? Sim, professor. Os microfones aqui são pegadinhas, né? Então, eu queria agradecer aí o convite da organização, né? Acredito que esse convite surgiu através do professor Michael, né? O coordenador do curso de acho que é Engenharia Ambiental ou Ciências Ambientais aí do Labomar, né? Eu esqueci qual é a coordenação do curso dele. É um grande colega, um grande amigo. Isso. E também uma felicidade compartilhar essa tela, como o professor André falou, né? Eu conheço o André de longa data, mas eu ainda estava na graduação, o André já era um destaque, né, na Universidade Federal, e é uma satisfação, né, estar compartilhando essa tela com ele, e na verdade estou aqui para aprender mais do que para trazer uma experiência inovadora. Realmente esse tema do novo marco legal de saneamento é um tema interessantíssimo, né, já que quando a gente fala de saneamento, a gente recorre logo à palavra água, né, sendo que o saneamento é muito mais amplo do que isso, né? O saneamento vai com acesso à água potável, água tratada, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, drenagem urbana, resíduos sólidos, né? Então, o novo marco legal de saneamento, ele tenta trazer esse oxigênio novo para essa questão do saneamento básico no Brasil, né? Então, eu vou trazer aqui uma apresentaçãozinha para a gente ter um panorama geral sobre essa situação, para depois a gente começar a falar, discutir, debater sobre os pontos negativos e positivos do novo marco legal de saneamento. Tá? Vou botar aqui a apresentação. Dá para ver aí? Ainda não, professor. Ainda não? Tá. Só um minutinho. Você clica em share aqui. Exato. Exato, né? Pronto. Ok. Acho que agora sim, né? Ok, agora? Pronto, está apresentando sim, professor. Perfeito. Então, gente, é isso, né? Então, como o tema do debate é esse, né? O novo marco legal de saneamento, vou trazer aqui para vocês algumas perspectivas e desafios, né? Desse assunto, né? Bom, como o professor André já comentou, né? Nosso primeiro marco, né? Já que a gente está discutindo um novo marco, né? Qual era o antigo, né? Foi justamente quando surgiu aí a Lei 11.445 de 2007, né? Trazendo essa questão da lei de saneamento, né? Fazendo essa busca pela universalização dos serviços de saneamento, né? Trazendo novas perspectivas, novos investimentos, novas metas, né? Na verdade, essa era a ideia principal dessa lei, né? Mas, com o passar do tempo, né,
aquela ideia inicial do plano de saneamento básico, né, que surgiu junto, ali muito próximo com a lei, que trazia uma perspectiva, uma estimativa de investimento para a universalização nos próximos 20 anos, de 304 bilhões de reais, né, que serão necessários para fazer essa universalização do saneamento, né. Viu-se que, ao longo do tempo, um ano após ano, uma queda no PIB, uma crise financeira inesperada, as coisas não foram acontecendo a contento, né? Algumas pedras no caminho foram atrapalhando essa meta, esse objetivo previsto na época que foi sancionada essa lei, né? Então, chegou-se ao momento em que novos estudos foram feitos e novas estimativas foram feitas, né? Então, aquela estimativa anterior de que em 2027, né, no caso, 20 anos depois da lei de 2007, nós teríamos a universalização do serviço de saneamento, foi por água abaixo, né? Disseram que para universalizar a água, não o serviço de saneamento, no caso da prestação de água, só em 2043 seria possível isso, né? E para esgoto em 2054, né? O que foi que aconteceu, né? Os investimentos não foram a contento, os projetos não foram a contento, a regulamentação não foi a contento, a fiscalização não foi a contento, muita coisa aconteceu nesse período, né? Não saiu nada como planejado, né? E isso aqui esse não planejado, esse não atingir de metas, né, vai de encontro ao que a ONU, né, chamou de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São uns 17 objetivos, eu acho, né? E é claro que o Brasil está ali querendo cumpri-los, né, da melhor forma possível. E um desses objetivos é o ODS 6, né, que trata de água potável e saneamento, né? O que é que ele traz? O que é que ele pede, né? Que todos, né, até 2030, tenham acesso aos serviços básicos de saneamento, né? Essa é a grande busca, na realidade, né? Essa universalização, essa palavra que é o foco, o objetivo dessas leis todas que a gente está discutindo até agora, né? E, claro, sim, o Brasil se comprometeu, né, até 2030, correr atrás dessa universalização. Mas, internamente, a gente tem uma outra meta, né? Que até o final de 2033 a gente consiga. Bom, pelo que a gente estava vendo até agora, alguma coisa aconteceu que as metas não estão casando com o esperado aqui, né? Nesses objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente acabou de ver agora, né? Então, como chegamos em 2020, né? 12 anos, 13 anos depois do nosso primeiro marco do saneamento, foi o que aconteceu. Onde estamos, né? Nós estamos no seguinte: 35 milhões de pessoas ainda estão sem acesso à água tratada, né? 100 milhões de pessoas ainda estão sem coleta de esgoto. Então, vejam, aquela nossa proposta de lá em 2007, né, daqui a 2024, 2027, né, nós teríamos a universalização dos serviços, não foi, está longe de ser alcançada, né? Então, desses 100 milhões de pessoas, né, que estão sem acesso à coleta de esgoto, 35 milhões de pessoas estão sem acesso à água tratada, como fazer para sanar esses problemas? A gente está falando aqui somente de água e esgoto, mas também tem as questões dos lixões, né? Já era para ter, né, de acordo com a lei dos resíduos sólidos, não era mais para haver lixão em 2020, né? E tínhamos ainda muitos lixões. No Ceará são uns 3 mil lixões, né? E aí vai sendo prorrogados prazos, até que chega uma hora, temos que fazer alguma coisa para estimular novas leis, né? Não dá para ficar prorrogando metas, né? Bom, só uma curiosidade também aqui, né? Que de todo o esgoto coletado, menos da metade é tratado, né? Então, além de falta de coleta, ainda tem a falta de tratamento. Não adianta coletar sem tratar, né? Às vezes você tem a infraestrutura na sua porta, né, na sua rua, as canalizações passando, né, e tudo, a coleta, mas não tem o tratamento. Então, não adianta muito, né? E outra curiosidade é que Fortaleza está até bem relativamente com relação ao serviço de cobertura de água,
mas ainda está muito a desejar com relação à cobertura de esgoto, né? Menos da metade aqui tem atendimento de esgoto. Tá? Bom, esse só um panoramazinho geral, né, sobre a questão do índice de atendimento de água, né, com relação ao investimento per capita. A gente vê que o Ceará não está tão assim, né, investe pouco, né, menos de R$20 por pessoa, com relação a outros estados. Com relação ao atendimento de esgoto, muito menos, né, menos de R$10 por pessoa, e o índice de atendimento é paupérrimo, né, fica muito longe de outros estados maiores, mais ricos. Né? Então, o que fazer para elevar essas linhas, esses pontos que estão aqui embaixo da curva, para um ponto de mesmo patamar? Tá? Esse é um grande desafio. Né? Bom, como a gente estava falando anteriormente, né, nos primeiros slides, novas perspectivas, novos estudos mostraram que em 2027 não ia alcançar nunca aquela universalização desejada. Né? Então, isso influencia, inclusive, na questão do investimento, né? Por exemplo, né, a ABCOM, né, Associação Brasileira de Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, trouxe uma estimativa de 520 bilhões até 2033, que seriam necessários investimentos para que a universalização fosse alcançada, né? Ótimo. E a gente vai ver aqui de onde vem esse dinheiro tudo, né? E o Ceará precisaria investir 1,6 bilhões por ano para atingir essa universalização. Né? Então, como atingir essa meta sem investimento? Né? Tem investimento para isso? De onde vem esses 520 bilhões? Né? E aí surgiram vários debates. Né? Infelizmente, os debates sobre o novo marco legal de saneamento foram prejudicados com relação à população, né? Por conta da pandemia. Né? Não teve um debate. Isso é uma grande crítica, na realidade, a aprovação desse novo marco, né? Essa questão da falta de amplo debate com a sociedade por conta da pandemia, né? Então, nós temos aqui, né, um pensamento que surgiu prioritariamente, é que investimento privado é uma alternativa interessante para suprir, para alcançar esses objetivos lá da universalização. Né? Para isso, né, algumas leis têm que ser modificadas, porque não é possível, né, com as leis vigentes na época, que simplesmente sair contratando empresas privadas. Né? Então, essa inserção do capital privado nos serviços de saneamento, ela tinha que passar por algumas modificações, e várias leis foram modificadas para que isso pudesse ser viável. Né? 80% dos investimentos estão com as estatais. Né? Então, se 80% dos investimentos estão com as estatais, e em 2020 nós não conseguimos chegar ao patamar que nós desejávamos, né, faltou uma eficiência, talvez, faltou mais investimento, faltou mais infraestrutura para essas concessionárias. O que faltou, né? Então, em cima de várias discussões, em cima de vários objetivos, né, várias modificações de leis, foi aprovado, então, o novo marco legal do saneamento, né, em julho de 2020, né, é a Lei 14.026. Então, essa lei tentou compilar todos esses desejos, todos esses pontos positivos, negativos, que a gente vai discutir agora, e a troncos e barrancos foi aprovada, né, de novo, né, faltou ainda, né, a grande ponto de discussão foi essa falta de amplo debate, né? Principalmente por conta da pandemia. Né? Na época foi uma grande discussão para a gente tentar prorrogar o máximo possível essa aprovação por conta, né, da pandemia. Bom, e o que traz, então, o novo marco legal de saneamento? Né? Ele traz algumas novidades. A principal delas é com relação a metas. Né? As metas foram remodeladas, né? Onde até 2033 o objetivo é que 99% da população tenha acesso à água tratada. É uma meta usada, porque falta aí 13, 12 anos, né? Para alcançar isso. E no mesmo período de tempo do primeiro marco regulatório, alguma coisa aconteceu que não foi possível, né? 90% da população com coleta de tratamento de esgoto. Outra meta audaciosa também. Mas não só isso, né? Com relação a resíduos sólidos, a extinção dos lixões, né? Os pequenos municípios que não têm condições financeiras de
de eliminar os seus lixões e adotar um aterro sanitário, pode trabalhar em consórcios para fazer um projeto de aterro sanitário, enfim, dar a destinação mais adequada aos seus resíduos sólidos, vários outros objetivos aqui, né? Mas um ponto interessante também que trouxe no marco legal foi a ampla concorrência, ou seja, agora que a iniciativa privada pode entrar como uma prestadora de serviço, isso vai trazer, de acordo com a lei, um ponto positivo de concorrência entre estatais e empresas privadas que vão oferecer aí os melhores serviços com os menores preços, né? Isso é uma ideia, né? Ninguém sabe se isso vai ser bem executado, né? E a ANA passou por a grande mudança aqui foi na ANA também. A ANA agora passou a ser a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Ela que vai fazer o juiz da partida, digamos assim, entre as empresas privadas e os interesses públicos, né? Ela que vai ser a grande agência reguladora, né, de possíveis leilões de lotes, de serviços, né? Ela que vai fazer as regras. Então, há aí uma grande discussão em cima da ANA, né, de como vai fazer essa questão de segurança jurídica, né, com os contratos vigentes, com os próximos contratos, com, por exemplo, a fiscalização de metas, né? Então, a ANA aqui vai ser e é, agora, o grande juiz dessa partida aqui, entre empresas públicas e privadas que estão concorrendo agora para prestar os melhores serviços, né, de saneamento, né? Tem gente que só vê vantagem, tem gente que só vê pontos negativos, né? A gente está até comentando aqui agora um pouco com o professor André, que o nosso favor não encontra, né? Muito pelo contrário. Mas há pontos positivos sim, há pontos negativos sim, né? Os pontos positivos é que a iniciativa privada tem sim um maior poder de investimento, né? E que para os futuros profissionais, por exemplo, os engenheiros ambientais, os cientistas ambientais, as empresas de consultoria, as prestadoras de serviço, vai surgir um grande mercado de trabalho. Isso foi visto pelo mercado com excelentes olhos, né? Essa nova questão de abrir para o mercado, para o capital privado, a questão da oferta de serviços de saneamento, né? E tende-se, portanto, com uma empresa privada, ela quer ter lucro, claro, e com boa eficiência. Então, isso é um dos pontos positivos que quem defende o novo marco legal de saneamento bate na tecla, né? Que as empresas privadas são mais eficientes, o que nem sempre é verdade, né? É um falso positivo dizer que empresa privada é sinal de eficiência garantida, né? Nem sempre é assim. E os pontos negativos estão justamente com a questão de experiências internacionais anteriores, né? De quem já passou por esse tipo de questão, não vou dizer privatizar o sistema, mas abrir para o mercado, o capital privado. Na verdade, ao longo do tempo, se viu que os serviços pioraram, os preços ficaram elevados e muitos países, né, tiveram que reestatizar os seus serviços de saneamento. Alemanha, França, nossa vizinha Argentina, passaram por isso. Então, a experiência anteriores aqui é que acendeu um grande alerta para esse tipo de questão de abrir o saneamento do mercado privado, né? Licitações, como o professor André falou, há lei de licitações, né? Mas as licitações podem ser viciadas, né? Um grupo de empresas podem se juntar e disputar os blocos de saneamento e combinar preço, né? A licitação, ela tentou evitar isso, mas ainda há esse tipo de artifício, né? E aqui entra muita questão da ANA, né? A ANA, como agência reguladora, ela tentar evitar esse tipo de questão das empresas quererem só os filés, né? Não, tem que ser, como já ouvi falar, que é uma expressão muito bacana, filé com osso, né? A empresa privada pode querer disputar o mercado de um grande centro urbano que dá lucro com relação ao serviço, mas também tem que garantir os mesmos serviços em termos de mesma qualidade para os municípios que têm menos recursos, né? Então, contrabalancear os lucros, né? Então, a ANA é um ponto forte com relação a essa regulação, mas
é a indicação política também, né? Então, assim, se a gente acaba com indicações políticas nas concessionárias municipais, estaduais, por conta das empresas privadas, a gente tem ainda a ANA como indicação política, né? Bom, e aqui a grande preocupação, né, é que as empresas que entrarem nesse mercado, elas querem lucro, né? E, consequentemente, vão procurar áreas lucrativas. Será que elas não vão, ao longo do tempo, né, só investir nas áreas lucrativas e as áreas não tão muito lucrativas vão ficar deficientes do serviço, né? Os contratos, será que vai ser vantajoso quebrar os contratos, pagar as multas e não não fazer o investimento que foi combinado anteriormente, né? Esse é um tipo de questão muito levantada e que a fiscalização vai ser muito importante, né? Fiscalizar as metas e fiscalizar a eficiência dos serviços prestados, né? Então, assim pontos positivos, assim pontos negativos, mas os pontos negativos, eles, como já há experiências anteriores internacionais, eles saltam aos olhos, né? Tá? Então, vai ser bom ou vai ser ruim? Bom, assim como em 2007 a ideia era boa, em 2020 também a ideia é boa, né? Então, só o tempo vai nos dizer se todo esse dinheiro, todo esse investimento projetado, né, com todas as modificações feitas nas leis, vai surgir eficiência. Talvez daqui a, novamente, 10, 12 anos, nós teremos aí um novo marco legal de saneamento, visto que a gente não conseguiu, assim como em 2007, atingir os objetivos e as metas que foram propostas, né? Então é isso. Deixa aqui o meu contato para a gente bater um pouco mais de papo, quem quiser um pouco mais de informação sobre isso. E a gente abre agora aqui, né? Eu acho que para os debates, né? É isso. Obrigada, professor, pela sua apresentação. Ótimas palavras. Vou chamar aqui agora o professor André, para se juntar conosco. Caso vocês queiram debater um pouco um com o outro sobre o assunto ou preferirem já ir para os tiros de dúvidas, fiquem à vontade. Não, eu queria, antes de mais nada, parabenizar aí ao professor Chagas. Foi uma apresentação muito boa, muito organizada. Eu acho que, de fato, as apresentações foram muito complementares para exatamente trazer esse entendimento de todos esses desafios que o setor tem, né? De uma elevada deficiência. Essa deficiência, de uma certa forma, para os profissionais da área, gera uma expectativa muito grande de serviços, né, de consultoria, de demanda de profissionais nessas empresas públicas e privadas, nesses órgãos de fiscalização. Enfim, a gente tem realmente essa demanda de mercado reprimida, né, vamos pensar assim, mas que, como o Chagas falou, nenhum de nós tem essa resposta e só o tempo vai dizer, de fato, como o governo, como essas agências reguladoras, como a ANA, como as empresas vão se comportar, como esses certames vão acontecer, e que, de uma certa forma, como o Chagas colocou muito bem, alguns países, de uma certa forma, que privatizaram, eles estão reestatizando essa questão da operação, da concessão de alguns setores do saneamento. Então, eu acho isso importante de se pontuar. Também é muito importante de se pontuar que a visão de eficiência entre público e privado é muitas vezes distorcida. Realmente, a gente tem empresas públicas excelentes em termos de gestão, da mesma forma que temos empresas privadas muito ineficientes em termos de gestão, né? Eu acho que, na minha opinião, essa questão da reestatização, mesmo que empresas privadas sejam
as primeiras a, digamos assim, a trabalharem nesses investimentos. Eu acho que no futuro, ao final desse período de concessão dos serviços, se assim o governo desejar, se assim se verificar de vantagens para quem estiver à frente, né, do governo, eu acho que nada impede uma reestatização futura, né? Eu acho que ninguém tem que ter essa ideia de que se virar privado agora, vai ser privado o resto da vida. A gente não precisa ter essa coisa amarrada, mas eu acho que a gente tem que ter esse entendimento de que tomada de decisão é necessária nesse momento para aumentar a oferta dos serviços, né? Na velocidade necessária. A gente tem que também ter uma ideia de como vai haver a questão da fiscalização para aquelas pessoas que não vão se ligar à rede de água e de esgoto, né? A gente tem uma deficiência, digamos assim, várias pessoas não se ligam e não recebem multas, né? A gente tem as companhias de saneamento têm índices, né? Por exemplo, a CAGES, ela tem o IURI e o IURA, que é o índice de utilização da rede de água e de esgoto. E a gente tem milhares de pessoas que não estão interligadas na rede, né? Então, como é que... E essa interligação é obrigada, né, pela lei 11.445. Então, como é que isso vai ficar no futuro, mesmo com essa gestão, com essa concessão privada, né? Então, são várias perguntas aí que a gente tem, de uma certa forma, para colocar na mesa de discussão, né? Eu acho extremamente importante, mas como o Chagas falou, né, que a gente estava brincando antes aqui, não se tem uma resposta para todas as perguntas e assim como tem pontos positivos, tem vários pontos negativos aí da lei, como foi colocado, e que a gente realmente precisa de tempo para avaliar como se dará. Espero que os pontos positivos, de fato, numa projeção futura, superem muito mais os pontos negativos aí colocados muito bem pelo Chagas. Bom, como o André falou, né, há pontos positivos e pontos negativos, a gente vem batendo essa tecla também, inclusive quando a gente foi convidado para debater, trazendo só negativo, só positivo, ambos concordaram que não tem só pontos positivos e pontos negativos, né? É claro que quando você fala em serviço público, né, também isso nos traz um pensamento de que a responsabilidade pelo saneamento é somente responsabilidade pública. Sim, serviço público, responsabilidade pública, né? Mas a ideia aqui é que traga novas ferramentas, novos atores nesse cenário, para que essa responsabilidade seja também compartilhada, né? Bom, quando a gente fala aí não é nem uma privatização, né, que eles chamam de concessão, que é como se fosse o direito de você usar, explorar aquele recurso. Se não der certo, a gente não renova o contrato e volta para o poder público, né? Essa questão, né? E o que ele poderia fazer isso voltar para a mão do poder público? Justamente a questão da eficiência, né, da cobertura dos serviços. De novo, será que na hora de fazer a divisão dos lotes, né, a ANA, no caso, vai fazer aqui uma divisão de municípios e cidades e tudo para fazer essa concessão? Será que todos os municípios serão abordados, serão atingidos, ou vai haver algum que vai ficar de fora da concessão, que não é interessante, nem a empresa privada se interessa por isso, portanto, vai cair no colo do serviço público, né, que já está sem investimento, com essa ideia de que do mercado privado talvez fique com menos ainda, né? A gente vê que ao longo do tempo não há concurso para empresas públicas, não há aumento de infraestrutura. Aqui na CAGES, mesmo, o professor André sabe disso, a CAGES em Fortaleza paga muito serviço no interior, né? O filé está em Fortaleza e o osso está nos interiores. Muitas agências são mantidas pela agência da capital. Será que a empresa privada vai abordar esse tipo de responsabilidade? Talvez não, né? E aí vai sobrar para as empresas públicas que já estão um pouco deficitárias em relação a isso. Por outro lado, as empresas públicas que tinham responsabilidade nos grandes centros, talvez agora canalizem seus recursos para os municípios
que antes eram mais deficitários. Então, é uma questão de mão dupla, né? É uma balança que tende a se equilibrar, e é, como eu falei no final da apresentação, só no fim ao longo do tempo, assim como foi em 2007, é que a gente vai chegar daqui a uma década e ver o que foi que aconteceu, se atingiu as metas, se atingiu as metas. A ideia sempre nasce com uma boa propositura, né? A ideia sempre é boa, né? Nunca vamos fazer um projeto com ideias ruins. O problema é que às vezes a gente não leva em consideração as experiências anteriores e acha que vai ser diferente. Talvez não, né? Então, vamos com calma, né? Vamos avançando nessa questão, observando que há pontos positivos e há pontos negativos, e ficar de olho em como controlar os pontos negativos que surgirão. Tá? E é isso. Você quer comentar alguma coisa, professor André? Não, assim, eu teria, mas eu não sei se fala agora ou dou espaço para alguma pergunta. Eu fico à vontade. Caso só queira complementar, falo, professor Chagas, não tem problema. Logo depois nós iniciaremos as dúvidas. Tira dúvidas. Tranquilo. Eu acho que uma coisa que é importante de se pontuar é o seguinte, é que atualmente as pessoas elas não pagam pelos serviços de coleta de resíduos sólidos, né, e também de drenagem urbana. E com esse novo marco, se de fato todos esses setores vão ser regulados e vão ser operados, vai haver uma subsequente cobrança por esses serviços, né? Então, assim, acho que todos nós devemos ser cada vez mais convencidos da importância de uma boa operação desses serviços para a promoção da saúde, para o meio ambiente, né, para um conjunto de fatores que muitas vezes as pessoas não dão o devido valor. Então, normalmente, esses serviços de saneamento básico, as pessoas têm uma disposição a pagar muito baixa. Muitas pessoas, mesmo tendo condições, acham que isso é obrigação do Estado, sabe? Então, isso também tem que ficar claro. A gente precisa de tempo para ver como isso vai ser operacionalizado. Ou seja, o que eu quero dizer é assim, muitas vezes, cada um de nós paga ali uma conta de celular de R$100 e acha normal, né? Mas poucas pessoas acham normal pagar uma conta de água, que também de esgoto, às vezes para uma família de 6 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas, se a gente pegar um per capita aí, dá R$20, ou R$15, ou R$10, o que quer que seja, mas as pessoas não têm essa disponibilidade de pagar por esses serviços, né? Então é importante que cada vez mais a população em geral tenha essa percepção e aumente a sua disposição para pagar, né? A gente precisa de uma mudança de pensamento e de postura em relação a esse tipo de serviço, ou seja, pessoas de fato usarem uma água de boa qualidade, que ao invés de lançarem seus esgotos a céu aberto ou numa fossa e poluindo ali o meio ambiente, de pagarem por esses serviços, né, estarem dispostos a pagar por esses serviços aí ofertados pelas companhias de saneamento. Então, assim, é uma discussão realmente muito abrangente que leva em foco aí não só a questão da engenharia em si, né, de como esses serviços vão ser operacionalizados, mas também leva em conta aspectos de comportamento humano, né, psicológicos, enfim. São vários temas, várias linhas de ação que eu acho que precisam ser trabalhadas, né, de maneira paralela à questão dos investimentos e da universalização. Né, diminuição de inadimplência, né, salubridade financeira das companhias de saneamento. E assim, a gente tem que também colocar, assim, só fazendo uma parte aqui ao que o Chagas colocou, que hoje em dia, por exemplo, mesmo com a concessão para empresas públicas ou de economia mista, como a gente tem
na operação do serviço, a gente tem uma divisão de responsabilidades desses serviços de água e esgoto, por exemplo, nos municípios. Muitas vezes, mesmo em alguns municípios que têm a participação, vamos supor, da CAGES, eu estou dando um exemplo aqui da CAGES, mas se aplica a outras companhias fora do estado do Ceará, muitas vezes a gente tem a operação naquela sede municipal, mas a operação em vários distritos, na zona rural, muitas vezes é de responsabilidade da prefeitura, é de responsabilidade da FUNASA, é de responsabilidade da própria comunidade, né? Quando se utiliza, por exemplo, o Sistema Integrado de Saneamento Rural, o SISAR, né? Que grandemente vem operando na parte de água e que agora está ampliando a oferta de serviço para a parte de esgotamento sanitário. Então, assim, a gente tem que, de fato, colocar todos esses atores aí da gestão do saneamento na mesa e ver como a gente vai melhorar a operação, né, e a gestão do setor, não só em nível federal, mas também em nível municipal. É importante que cada vez mais, dentro dos municípios, essas secretarias elas estejam em melhor comunicação. Às vezes a gente tem no próprio município que a água é em uma secretaria, o resíduo sólido já é em outro, a drenagem é em outro. Então, muitas vezes você não tem ali alguém tomando uma responsabilidade integrada pela operação do serviço, tá? Portanto, é importante que a gente avance em outros aspectos para além da parte técnica, a parte da gestão, a parte, de fato, não só a gestão do saneamento básico em toda a sua estrutura, mas também a gestão e a passagem de gestão dentro dos municípios, né, de uma gestão de um prefeito para um outro, que muitas vezes se perde totalmente esse conhecimento na mudança de gestão, que é o que ocorre, por exemplo, a cada 4 anos, né? Portanto, a gente precisa criar todos esses mecanismos aí para que o setor como um todo trabalhe e atue de maneira mais eficiente, tá? André, só complementar aqui, falar rapidinho. Isso é interessantíssimo, né? Porque uma das grandes críticas a essa aprovação do novo marco é que, no período de pandemia, até o acesso à água ficou evidente, né? A importância do acesso à água. Lavar a mão, por exemplo, né? A gente aqui tem o privilégio de abrir a torneira e lavar nossas mãos a qualquer momento, né? Mas em áreas mais deficitárias, mais precárias, isso é uma dificuldade muito grande. Eu já visitei cidades do interior, do Piauí, por exemplo, onde eu tive uma grande experiência de trabalho por lá, em que a água é captada diretamente do rio ali, sem nenhum tratamento, né? Não é porque também tem água que quer dizer que a água é de boa qualidade, né? O tratamento fica muito escasso. Então, a gente está falando aqui em voga, né, a questão da pandemia, do Covid-19, mas outras doenças ocasionadas por falta de uma água tratada também são importantes, né? Serem consideradas, que também matam, né? Também matam pessoas, né? Então, essa questão do período pandêmico é muito ruim, com certeza, e o pós-pandêmico será pior ainda, né? Que você vai ver que o colapso da infraestrutura de saneamento aconteceu faz tempo, né? Isso é a grande verdade. E depois que passar a pandemia, como é que vai fazer essa retomada dos serviços, né? A retomada de infraestrutura, de investimento, né? Então, de novo, né? É uma questão importante, mas talvez não tenha sido um bom momento para ela ter sido implementada, né? Até porque, para regularizar os contratos aí, não vai ser de 2020 para aprovado, 2021 já podemos aplicar a nova lei como ela foi planejada, né? Então, haverá uma transição, essa transição leva tempo, e a nossa meta é pouca, o tempo para atingir a meta é pouco, 12 anos aí. Eu acredito que, novamente, daqui a 10, 12 anos, nós teremos aí uma nova reflexão sobre um novo marco legal de saneamento, né? E é isso. Obrigada, professores, pelas suas falas. Nós temos algumas dúvidas aqui. A primeira é do professor Michael.
Existirá algum mecanismo para que não aconteça com os serviços de água e esgoto o que aconteceu com os resíduos sólidos, no caso, adiamento repetido do cumprimento dos prazos? Ele não especificou para quem seria. Quem ficar à vontade poderá responder. Eu acho que o grande problema daí, da questão dos resíduos sólidos, é que essa responsabilidade acabou caindo nas costas dos municípios. E os municípios têm ali determinadas dificuldades de captação de recursos, de fato, da construção dos projetos, né? da própria construção dos aterros sanitários. Enfim, você tem ali um conjunto de dificuldades que hoje em dia está se tentando contornar com a questão dos consórcios aí, intermunicipais, né, para a questão dos aterros sanitários. E eu espero que eventualmente com o novo marco legal do saneamento se criem estruturas de acompanhamento, de planejamento dessa questão das metas, né? Ou seja, eu tenho a esperança de que, imaginemos que as empresas que vão ter a concessão não tenham que obedecer à lei 8666 de licitação e que, de fato, elas consigam contratar mais fácil, exigir projetos mais rápidos, pagar por esses projetos mais rapidamente, contratar a empresa que vai construir mais rapidamente. Então, você cria um mecanismo que dá mais celeridade a todo esse processo, né? Que a gente sabe que muitas vezes isso não vem acontecendo, não muitas vezes, né? Na maior parte das vezes não vem acontecendo com a utilização de recursos públicos, né? Então, espera-se que com esses instrumentos, né, a gente consiga ter uma condução diferente num tempo realmente mais curto e que não aconteça o que aconteceu com a questão da Lei 12.305 aí colocado, né? Foi o Michael aí. Um abraço, Michael. Deixa eu só complementar aqui a fala do André, que é interessante essa questão dos dispositivos de controle, né? Aí é onde entra a importância da ANA, né, André? A ANA que vai ser o grande juiz da partida, né? O que aconteceu, de novo, concordo com você plenamente, o que aconteceu com os resíduos sólidos é que, de uma hora para outra, caiu no colo ou nas costas dos municípios a questão de acabar com seus lixões. A lei foi aprovada hoje, amanhã eu já tinha que encerrar os seus lixões. Pessoal, não é assim, né? Cadê o dinheiro? Tudo é dinheiro, né? Então, muitos não conseguiram. E aí, adiamento do prazo. Novamente não conseguiu, porque não é investimento, não adianta nada esticar o prazo se não tem recurso. E for adiando prazos, né? Chegou outros investimentos, né, como o ICMS ecológico, eu vejo, não sei como é que se fala, para incentivar os municípios a implementar os seus aterros sanitários, mas só receberia esse dinheiro se ele tivesse feito o aterro. Então, o dinheiro para fazer o aterro não tinha. Daí, uma das saídas foi, portanto, essa questão dos consórcios, né, que é agora de se juntarem, né, grupos de municípios, compartilhar os recursos recebidos, enfim, dar a destinação correta dos seus resíduos, né? Como é que ela vai fazer isso, né? Ela não é uma agência punitiva, né? Até onde eu estava lendo sobre a lei e tal, ela não vai punir, né? Ela vai antever esse problema do não cumprimento de metas, compreender como? Justamente na concorrência, né? Muitas empresas, ou antes, né, até no processo licitatório, dizem que tem capacidade para fazer, com recurso, com orçamento X, que cumpre aquele orçamento, mas ganha a licitação, quando começa a execução dos serviços, vem com aditivos no contrato, né?
Ou seja, burlou, de certa maneira, o objetivo da licitação. Era trazer a melhor oferta com os recursos disponíveis. Então, a ideia é que, já de cara, esse levantamento seja mais rigoroso com relação a tem dinheiro, tem capacidade técnica, expertise para fazer o que se propõe a fazer? Sim. Então, espera-se que, com isso, não aconteça o que aconteceu com o problema dos entes sólidos, né? Adiamentos e adiamentos por não cumprimento de prazos. Eles querem matar na fonte o problema. Mas aí, de novo, né? A ideia é boa, a execução aqui é imprevisível, né? E a última pergunta do Bruno Porto. O que levou os países a reestatizar? Ele também não especificou para quem seria a pergunta. Fiquem à vontade. Como eu toquei no assunto, eu posso começar aqui. Bruno, né? Bruno, o grande problema da reestatização, né, se você pode falar assim, é justamente a grande crítica que os opositores têm ao novo marco legal de saneamento, que abriu para o capital privado, né? Empresas querem lucros, né? Então, não se engane que elas vão ofertar os mesmos serviços hoje ofertados, ou ampliar os serviços, mantendo a taxa amigável para sempre, né? Chegará uma hora que elas vão cobrar um preço. Esses 500 bilhões aí que a gente estava comentando anteriormente, de investimento, quem vai pagar somos nós, né? É claro que isso vai retornar em termos de taxas. E foi o que aconteceu na Argentina, na França, Bolívia. Eles começaram a não ofertar o serviço com tanta abrangência quanto foi estipulado, né, previsto, e as taxas foram altas. O professor André conhece bem também, o CISAR, eles pagam uma taxa única, né, eu acho, né, ainda, né? Os anteriores que eu visitei para fazer projetos, muitos reclamavam da taxa que já pagavam, que é uma taxa que a gente sabe que é subsidiada já, né? Imagina dobrar esse preço por exemplo, cobrar de fato, né, de verdade, cobrar sobre o serviço de esgotamento sanitário, né? Aqui a gente já reclama, né, quando vem R$1 de água, põe R$1 de esgoto na conta da CAGES, né, se for assim, imagina aumentar essa taxa na questão privada. E isso foi o que levou lá a fazer uma reflexão, que não funcionou, né? Foi bom até onde durou a parceria, né? Depois se viu que, na realidade, sem a mão do poder público, esses serviços de direito, né? A água, a serviço de esgoto, resíduo sólido, na área urbana, ficariam comprometidos, né? Então, a grande questão foi essa mesmo, a questão de dinheiro, de preço, né? Taxas abusivas e serviços de não tão boa qualidade assim. Né? Só complementando, né, um pouco disso que o Chagas falou, na realidade, a gente precisa ver, de fato, qual vai ser esse impacto, né? Porque, em teoria, se você melhora a gestão, em teoria você diminui também o custo, né? Então, muitas vezes pode-se praticar tarifas bem próximas com aquelas que já vêm sendo praticadas. Se você diminui perda na distribuição, se você aumenta controle, se você enxuga pessoal, se você... Né? Então, assim, a gente precisa sentir um pouco como se dará isso. Né? Até porque a gente já tem vários municípios que estão sendo operados pela iniciativa privada, e até onde eu sei, as tarifas não são muito diferentes, né, de tarifas que são muitas vezes praticadas em companhias públicas. Né? Então, a gente de fato tem que esperar um pouquinho para ver, né, no futuro como se dará isso.
Uma coisa que é importante de se colocar é que eu não quero que fique claro que a minha visão de hoje é uma visão que eu vou ter para sempre, né? A minha visão de hoje, que eu acho que é importante se criar esses outros mecanismos para se aumentar a oferta de serviço, é porque eu não confio, eu não acredito na atual estrutura pública de investimento no setor. E que no momento em que a gente tiver universalizado, se no momento futuro o Estado quiser essa reestatização, se ele achar que isso de fato é de responsabilidade dele, que isso vai impactar de fato em uma diminuição de custo, né? Isso pode acontecer no futuro, né? Então, uma coisa não descaracteriza a outra. Agora, se nesse futuro aí vai voltar a questão de interferência política, por exemplo, nas presidências das companhias de saneamento, de se colocar um monte de amigo, né? Assim, dentro das companhias de saneamento, inchando as companhias, onerando os custos, diminuindo na questão da eficiência, e aí você vai impactar negativamente no aumento das contas aí. Então, assim, é realmente algo complexo, sabe? Assim, que a gente precisa discutir e pagar para ver, sabe? Agora, sim, eu tenho como principal argumento de defesa é que, na minha opinião, é a única forma de a gente mudar o acesso a esse tipo de serviço na atual estrutura que nós temos no país. Na minha opinião, não existe outra para além do que essa que está sendo proposto, né? Mais uma vez mais, defendo de que a regulação precisa estar atuante, precisa criar os instrumentos punitivos de avaliação de cumprimento de meta, de qualidade de serviço, de tarifa justa, mas a gente tem que realmente criar esses instrumentos, né, e, de uma certa forma, criar todos esses mecanismos aí para mudarmos o acesso da população, né, permitir um maior acesso da população a esse tipo de serviço. Obrigada pela fala, professor André. Você vai querer acrescentar algo, professor Chagas? Não, eu acho que, como já tinha começado com o André, antes da gente entrar ao vivo aqui, né, que há pontos positivos e pontos negativos, né? Também não vejo e não via, né, outra forma de melhorar os serviços, né, a não ser com investimento, né? Se esse investimento privado vai ser a solução, é o que se propôs, né? Justamente o que se propôs, né? Eu lembro que quando teve a época do PAC, que foi um investimento pesado em cima do saneamento, muita coisa andou também. Mas também tivemos problemas, né? Mas tudo se resume na origem do investimento, né? Sem investimento em saneamento, novas ruas não serão asfaltadas, novas rotas não serão criadas, porque não tem saneamento. Não é interessante, por exemplo, investir numa infraestrutura viária, por exemplo. Então, investimento. Se o recurso financeiro vier das empresas privadas é a solução, então vamos tentar, né? Mas que seja, como o professor falou, tudo de tal maneira que garanta à população esse direito, né? De acesso à água, esgoto, drenagem urbana, resíduos sólidos de uma maneira amigável, né? De maneira justa. E só complementando, Chagas, aí a sua fala, né? Você falou muito bem da coisa do PAC, dos investimentos e tal, mas assim, veja que uma coisa é o disponibilizar dinheiro, outra coisa são as companhias de saneamento, as prefeituras conseguirem fazer com que esse dinheiro chegue ali para colocar em obras e no tempo necessário para isso. Então é como se fosse um pedaço de queijo aqui, o dinheiro do PAC, e um monte de ratinho aqui embaixo, doido para pegar esse queijo e não consegue, né? Por quê? Porque precisa
pessoas, muitas vezes, para fazer esse processo de captação de recursos, né? Quando o dinheiro chega, aí tem todo um edital de licitação a ser preparado, termo né, de referência. Depois que se contrata, tem todo um tempo aí de aprovação de projeto. Depois disso, tem outro período de captação para a construção da obra. Aí, depois disso, tem outro edital de licitação, e depois vai para a construção da obra. Muitas vezes, nas prestações de contas, aí você tem paralisação da obra por falta de dinheiro, muitas vezes porque não atendeu, ou a prestação não foi aprovada. Enfim, aí você, enquanto isso, desse negócio todinho, a população está crescendo todo dia. Né? Então, o que acontece é que, muitas vezes, e o que aconteceu foi isso. Mesmo com o PAC, a cobertura não avançou de uma forma geral no país. Por quê? Porque não está suprindo nem o crescimento vegetativo. E é por isso que em muitos municípios se tem índices negativos, se a gente comparar com o ano anterior, ou seja, uma diminuição dos índices de cobertura. Por quê? Porque os investimentos não estão acontecendo e a população está crescendo. Então, o problema é complexo por isso, sabe? E a gente precisa criar estruturas para quê? Para que o dinheiro apareça e esse dinheiro consiga ser utilizado no tempo necessário. Né? Concordo, André, concordo, e vi muito isso acontecer realmente, né? Muitos projetos vindo para programas, né, financiados pelo PAC, e aí faltava projetistas, né? Faltava as empresas para fazer os projetos e botar para andar. Depois que executava, tinha empresa para fazer o projeto, tinha empresa para fiscalizar o projeto, tinha empresa para prestar conta. Então, a burocracia, ela, na verdade, foi um grande gargalo aí para que esse programa realmente avançasse, né? Talvez aí a ideia, né, de trazer a empresa privada seja a tal da eficiência e desburocratização, né, que tanto falam. Talvez o futuro seja um mix, né, onde haja mais investimento público, mais a administração, né, a execução seja mais desburocratizada, tentando ali se assimilar ao que acontece com as empresas privadas, né? Com relação ali à prestação de contas, com relação à fiscalização, entrega de projetos. Talvez aconteça um mix. Talvez nossa próxima discussão daqui a alguns anos seja justamente uma nova modelagem, né? Com maior investimento do poder público, trazendo a responsabilidade compartilhada com a iniciativa privada, né? Não deixando só investimento, como estão querendo fazer agora, né? Só nas mãos da iniciativa privada, né? Mas sim compartilhando as responsabilidades de execução, gerenciamento e tudo, né? Mas as rédeas, né, como tentam fazer agora, botando a ANA como agência reguladora, mas as rédeas do investimento sejam do poder público, de fato, né? Mas é isso, concordo com você, houveram e há ainda muitos problemas com relação à questão da distribuição dos recursos, com certeza, é isso. E para finalizar a nossa live, a Renata Alves comentou: é sério isso? Um país que já está com muita gente passando por insegurança alimentar e ter que pagar ainda por um direito? Pois é algo complexo. Na realidade, a gente já passa por isso, né? Muitas pessoas não têm acesso à saúde, não têm acesso a saneamento e não tem nada de graça, né? A gente, para tratar esgoto, o Chagas sabe muito bem disso, né? É um processo barato, né? Tem energia, tem investimentos em tubulações, né? Em pessoal para tomar de conta. E que o que se imagina é que e a gente já paga essas tarifas. Né? Nada é de graça em relação a isso. Aí entra a questão da disponibilização para pagar. Né? No pensamento de cada um de achar que isso é uma responsabilidade do Estado. E na realidade não é.
Então, o Estado tem algumas responsabilidades, mas a ideia é que, de fato, cada um de nós consiga perceber da importância disso aí e de colocar, muitas vezes, um pensamento positivo acerca de um pagamento de tarifa para ter um serviço de qualidade, para ter a ideia de que com um saneamento adequado a gente está preservando o meio ambiente, a gente está diminuindo ali os riscos de internação, de gastos da gente com remédio, especialmente nisso que a gente está vivendo, com essa problemática do Covid, ficou muito evidente isso, né? Do impacto do saneamento na questão das doenças, né? Então, o Covid, a incidência era muito maior nessas áreas de vulnerabilidade social do que muitas vezes naquelas que tinham, de fato, um maior acesso a esse tipo de serviço, tá? E realmente a gente está vivendo uma situação, infelizmente, de diminuição de receita, diminuição do nosso PIB, e que, se de fato esses serviços vão ser ampliados para a população, ou seja, a gente de fato aumentar as coberturas de drenagem, de resíduos, de tratamento de esgotos, isso não é de graça, né? Isso tem investimento e isso tem custos operacionais intrínsecos ao projeto, né? A esse processo, né? Então, realmente não sei se era a resposta que a colega que perguntou estava querendo ouvir, mas, assim, na minha opinião, muitas vezes a gente paga muito mais por coisas muito, muito piores, né? Às vezes por um sanduíche cheio de caloria, às vezes por um monte de cerveja, às vezes por tantas outras coisas, né? Celular, ou tantas outras coisas, e dá pouco valor, pouca importância a se pagar por um serviço tão essencial para a saúde e para o meio ambiente, né? Então, é realmente complexo essa discussão, tá? Verdade, professor. O Jefferson comentou: o perigo de levar ao setor privado é uma exploração ainda maior e monopólio também. É entregar a população como refém de um maquinário lucrativo, dependendo do setor. Isso que é o mais provável. Assim, eu realmente eu não tenho uma visão muito emocional dessa discussão, tá? Uma vez mais, a gente já tem a iniciativa privada nas nossas vidas, é inevitável. Elas estão na energia que a gente está pagando. A própria CAGES tem iniciativa privada também, muito embora seja a maior parte do Estado, né? A gente tem isso nas telefonias, a gente tem isso no gás, a gente tem isso em tantas coisas da nossa vida cotidiana, né? Então, o que acontece é que eu de verdade, André, não me interesso se é uma empresa pública ou privada que está na operação da água que eu estou bebendo. Desde que seja um serviço eficiente, a água tenha em quantidade adequada, em qualidade adequada, sabe? E uma tarifa razoável, compatível ali com aquele serviço prestado, tá? Se eu vou estar pagando isso, se alguém está lucrando com isso, eu não me importo de verdade com isso. Porque o empresário só vai investir se ele realmente tiver lucro, porque tem muito risco envolvido nisso aí. Quem é empreendedor sabe disso. Então, assim, eu de verdade eu não entendo, às vezes, por que a gente fecha os olhos para a iniciativa privada em tantos outros setores da nossa vida e tem uma discussão, às vezes, tão calorosa do lucro e da iniciativa privada na água. Então, de verdade, a minha visão é uma visão que eu estou preocupado com a maior oferta e com a qualidade do serviço. Se tem gente
capital privado que está trabalhando, que está lucrando com isso, eu de verdade não me interessa. Porque é o mesmo capital privado que está lucrando na energia, que está lucrando no gás, que está lucrando na telefonia e tantas outras empresas, né? Então, acho que a gente tem que realmente ter em mente o objetivo principal da discussão. Qual é o objetivo principal? É o aumento da oferta desse serviço para a população, como uma ferramenta de promoção de saúde e de preservação do meio ambiente, no menor espaço de tempo possível. O Brasil, os índices de cobertura do Brasil, em linhas gerais, são compatíveis com países africanos, países mesmo na América do Sul e América Latina, o Brasil, várias cidades do Brasil, têm acesso a esse tipo de serviço, né, piores do que países muito mais pobres do que o nosso. Tá? Então, a gente tem que mudar a nossa forma de encarar o setor de saneamento básico. Deixa eu só complementar aqui. Eu concordo com o André. André, engraçado, né? Porque o serviço de saneamento, né, na questão de água, é um serviço que se paga rapidamente, né? Assim, a gente, se você fizer ali os estudos de retorno de investimento, assim, você consegue, com a água, você consegue recuperar rapidamente os recursos, né? O que acontece quando você... E aí a gente aceita pagar, né, a conta da água, né? Isso já está enraizado na gente, isso é natural. É claro que ninguém quer pagar taxas abusivas, né? E tudo mais, mas a gente aceita pagar essa conta realmente. Quando você vai inserir um novo paradigma, que é a questão de pagar pelo esgoto, que é algo que você não vê, você não utiliza, né? Na hora, você não tem essa percepção de que eu estou gerando esgoto e que eu estou dependendo, portanto, de um sistema de coleta, de transporte, tratamento desse tipo de afluente, né? E pagar por isso é estranho, né? É estranho, a gente fica um pouco assustado com relação a isso. Então, realmente é uma mudança de paradigma, né? De que você... Isso aconteceu com a lei dos resíduos sólidos, né? O pagador-gerador, né? Se eu gero resíduo, eu pago pelo que eu estou gerando, né? Então, de certa maneira, se você gera o seu esgoto, né? Se você gera um grande volume de esgoto, por que só o Estado tem que arcar com a coleta, o transporte, o tratamento, se isso é um retorno para a sua saúde, né? Então, é importante que o gerador também pague. Agora, embutir isso na cultura, né, não é logo, não é rápido, tem que passar primeiro por uma sensibilização ambiental muito grande, né? Se eu gero meu esgoto, é natural que eu pague o preço por isso, né? Agora, se as taxas vão ser abusivas ou não, cabe aí ao Estado dizer, opa, dá um freio, né? Porque está abusivo isso aqui, não pode, né? Eu acho que essa é a preocupação que teve em deixar a ANA como agência reguladora disso tudo, né? Como agente fiscalizadora, né? Opa, cara, você está abusando aí no preço que você está cobrando pela taxa de esgotamento sanitário, né? Eu acho que é isso, mas é claro que você gera seu esgoto, você gera seu resíduo, você é o gerador pagador, né? Então, também não sou totalmente contra essa questão de cobrar, né? Mas que seja condizente com a qualidade do serviço prestado, né? E, de novo, né? Acho que a grande mágoa da população é essa questão de não estar ainda sensibilizada para a questão que é um benefício que retorna para ela em termos de saúde, né? Isso é o grande, na verdade, é um investimento, como chama, reverso, né? Você está pagando, mas isso vai influenciar na sua qualidade de vida também. Você está investindo em você mesmo, na verdade. Quando eu pago a taxa de esgoto, por exemplo, eu estou investindo em mim mesmo, né? Não é isso, André? Exato. Bom, acho que a gente vai passar a palavra agora aqui para a organizadora. Queria agradecer mais uma vez, gente, aí, viu, a oportunidade de aprender aqui com o Chagas, com as perguntas também colocadas.
tá? Me colocar à disposição para em outro momento sempre colaborar e mandar um abraço para vocês aí, se cuidem. Bom, vou deixar aqui também minhas últimas palavras. André, foi uma satisfação dividir a tela com você. Acho que é a primeira vez que a gente conseguiu fazer isso, né? André é um grande conhecido de longa data. Aprendi muito aqui. E é isso, pessoal. Se cuidem aí e obrigado pelo convite. Valeu, André. A gente agradece muito a presença dos dois. Foi uma ótima mesa redonda, ótimo assunto, acho muito importante, né, para a nossa realidade. Agradeço também a todos que estavam aqui acompanhando a live, ficaram com a gente até o final. E tenham um bom dia.